Vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar hoje sobre cliente e consumidor, né, pessoal? E a gente vai estar mostrando para vocês a importância da gente conhecer nossos clientes, né? Tanto os consumidores também, e também conhecer si próprio, né? Para a gente poder ter um bom rendimento, ter sucesso nessa profissão. Nenhuma boa venda acontece sem uma boa abordagem. Ou seja, pessoal, precisamos ter conhecimento de como nós vamos chegar no nosso cliente, na verdade. E essa aula ela vai estar ajudando a gente nesse momento, né? Ele é muito importante. O vendedor, não existe uma fórmula mágica, pessoal. Não é assim, vou escrever aqui para vocês e tudo vai dar certo. Na realidade, cada cliente ele tem uma forma diferente, né? A gente tem que observar o cliente. O correto é o quê? Ficar olhando o cliente entrar na loja, perceber as reações do cliente, né? O que ele coloca o olho, o que ele está olhando. Muitas vezes ele vai procurar um produto. Quando ele procura aquele produto, ele vai atrás daquele produto. Então você já sabe, opa, quer comprar aquele produto. Então a gente tem que ficar observando esse cliente para a gente poder abordar o cliente, né? E o processo de vendas, né, pessoal? A gente usa o quê? Várias técnicas de abordagem. E essas técnicas a gente vai estar comentando aqui com vocês, que é muito importante a gente pensar e usar elas. Só que eu vou dar ênfase no quê? No conhecimento pessoal. A gente tem que estar se conhecendo, pessoal, para a gente poder ter um bom atendimento, ter um bom relacionamento com o nosso cliente. Ou seja, técnicas de abordagem de vendas. Conhecer a si mesmo, adapte e personalize o atendimento de acordo com cada cliente. Se interesse pelo cliente, não sufoque o cliente, né? Faça perguntas abertas. Ofereça soluções sem desperdiçar o tempo do cliente. Pessoal, a gente vai falar um pouco de cada coisa aqui, tá bom? Eu vou abrir os slides e vocês vão perceber o quanto isso aqui vai ser importante na vida de vocês. Conhecer a si mesmo. Pessoal, e aí? Se a gente não se conhece, se a gente não conhece o nosso ponto forte, como que nós vamos usar esse benefício, né, a nosso favor? Eu preciso me conhecer, saber que eu tenho um ponto forte para quê? Para eu conseguir chegar no cliente e passar confiança para o cliente. Porque nós sabemos o seguinte, o vendedor tem que saber muito sobre o produto, muito mesmo. Ele tem que conhecer o produto muito mais do que o cliente. Você já imaginou? O vendedor tenta vender, o cliente sabe mais que ele. Como que ele vai vender esse produto para o cliente? Então precisamos estudar aquele produto para a gente poder vender aquele produto, né? O vendedor deve utilizar suas características positivas e autoconhecimento, né, pessoal? Para conquistar o cliente sem parecer forçado, né? Normalmente, né, pessoal, a gente tem que o quê? Quando nós sabemos o nosso ponto positivo, nós vamos usar a nosso favor, né? Como eu acabei de falar, que é o quê? Autoconhecimento, né? E esses pontos positivos a gente vai usar naqueles momentos. Porque tem cliente, pessoal, que chega na loja sorrindo, aquele cliente que sorri, com certeza é mais fácil, é mais flexível. Tem cliente que chega muito sério. Mas uma dica para vocês, o sorriso, o nosso bom humor vai trazer só pontos positivos, né? O cliente ele olha e fala, poxa, olha, o atendimento desse rapaz foi muito bom, porque ele sorriu, conversou, escutou. A gente tem que lembrar o seguinte, escutar o cliente, pessoal. Adapte e personalize o atendimento de acordo com cada cliente, como nós acabamos de falar. Tem cliente que vai chegar sorrindo, tem cliente que vai chegar mal-humorado, tem cliente que já vai chegar, que esse produto aqui não presta, que é isso, que é aquilo, e você tem que saber lidar com o cliente, falar, calma aí, olha pessoal, né? Saber conversar, falar que aquele produto tem uma qualidade, que a loja trabalha com as garantias, nós temos a garantia daquele produto, nós temos a garantia estendida, ou seja, saber lidar com o cliente, conversar com ele, mostrar as possibilidades, os benefícios, né, de cada etapa para o cliente sair satisfeito, o cliente gostar daquele atendimento, né? Ou seja, então a gente vai ter que ter essa abordagem, conhecer, né? Como nós falamos, conhecer a si mesmo, conhecer o cliente.
né? Ou seja, cada cliente vai ter uma forma diferente, né, pessoal? Se interessa pelo cliente. É muito bom, pessoal, a gente ter esse interesse, porque muitas vezes aquele cliente mal-humorado é o que vai fazer a maior compra. Muitas vezes, e a maioria das vezes, pessoal. Como eu já falei, eu já trabalhei em várias empresas, né? Já trabalhei, na época que eu trabalhava em multicópias mesmo, tinha um cliente que ele, meu Deus do céu, ele era muito mal-humorado. Os outros chaveiros, ninguém queria prestar serviço para ele. Mas eu não, eu ia lá, conversava, deixava ele falava à vontade, aí ele falava um monte de palavrão e eu ficava quieto, assustado, porque, poxa, né, umas coisas chatas, né? Mas eu escutava, eu deixava ele falar, deixava ele conversar, ele queria me ensinar o meu trabalho, ele ia lá, ó, tira esse parafuso, faz isso, faz... Eu escutava ele, ia lá fazer com calma, ou seja, o serviço dele era demorado, pessoal. Mas, em compensação, ele pagava muito bem. Chegava na hora de acertar, ele não reclamava, ah, deu tanto, pô, toma aí o dinheiro. Teve uma época, né, teve um período que ele ia lá me buscar, porque eu tinha moto, eu ia até nas casas de moto. Ele ia de carro me buscar na loja. Olha o diferencial, ia de carro. Aí ele me buscava na loja, me levava lá onde fosse para prestar o serviço, eu voltava para a loja, depois ele me levava de novo lá e trazia de novo na loja. Ou seja, pessoal, é um cliente que ninguém gosta. Meus amigos falam, nossa, meu Deus, cara, como você consegue atender esse senhor? Mas é o seguinte, eu consegui lidar com ele porque eu escutava ele, eu deixava ele falar. E aí eu ia só respondendo, né, e fazendo algumas perguntas para assim, a gente interagir. Ou seja, eu tratava ele como se fosse um amigo, né? Lógico, a gente não tinha intimidade, mas eu levava como se fosse um amigo. E dessa forma eu ganhei o cliente, né? Comigo não tem cara feia, só alegria. Não sufoca o cliente, pessoal. Ou seja, como nós acabamos de falar, o vendedor deve ouvir mais, escutar um pouco mais do cliente, que muitas vezes, pessoal, tem vários clientes que chegam na loja triste, né? Que ele não tem quase ninguém na casa, só ele, a esposa, os filhos já estão casados, saíram de casa, e aí ele chega querendo conversar. E se a gente sufocar ele, olha, tem isso, tal, e não deixar o cliente falar, muitas vezes ele nem compra, ou ele já sai muito triste lá, fala, nossa, que cara chato, né? Então a gente tem que saber lidar. E que tipo de forma que a gente vai lidar com essa questão? Perguntando, conversando, como se fosse um amigo. Nós acabamos de falar, trata o cliente como se fosse um amigo. Lógico, a gente tem nossas limitações, né, pessoal? Tem que saber lidar com o cliente, mas a gente tem que também ter essa forma de relacionamento com ele, né? Escute o que o cliente tem a dizer. Será mais fácil fazer as perguntas certas na hora certa. Olha as perguntas abertas. Isso é muito importante, pessoal. Na hora que o cliente chega, né, a gente perguntar para ele, ó, perguntas que começam com o que, quando, como, por quê, quem, né, quantos, qual, né? Dessa forma você está perguntando ao cliente, ou seja, você está interagindo com o cliente. Não só o vendedor falando, mas o vendedor ele conversa, é um diálogo, entendeu? Esse é importante, o diálogo com o cliente, tá bom, pessoal? Oferece a oportunidade de iniciar um diálogo, né? Como eu acabei de falar para vocês. Ofereça soluções sem desperdiçar o tempo do cliente. Ou seja, uma técnica de abordagem de vendas clássica é iniciar a conversa apresentando qual o diferencial da sua empresa. Como eu acabei de falar para vocês, só preciso conhecer muito bem tanto os produtos que eu vendo como a empresa que eu trabalho, né? Ou seja, a empresa que eu trabalho tem o quê? Nós temos as nossas garantias. Para quê? Para passar para o cliente, falar, olha, nós temos nosso compromisso é assim, assim, a loja dá a garantia assim, 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 nós trabalhamos de tal. Ou seja, não deixar o cliente com dúvidas, né? Mostrar o benefício daquele produto, mostrar a qualidade daquele produto, né? E, ao mesmo tempo, mostrar o compromisso que a empresa tem com o cliente. O que é o estudo do comportamento do consumidor? Olha só, pessoal, atividades mentais e físicas dos consumidores finais e clientes organizacionais que resultam em decisões e ações de pagar por comprar e usar produtos e serviços.
Ou seja, pessoal, como nós vamos estar comentando, o que é o consumidor? A gente tem que também conhecer, poxa, professor, nós falamos no início, cliente versus consumidor. O que seria isso, né? Ou seja, o consumidor, pessoal, que a gente vai estar falando aqui, é aquela pessoa que ele quer comprar, apenas comprar. Né? E a gente vai falar um pouco mais na frente sobre ele. Mas é importante a gente conhecer também por que estudar o comportamento do consumidor. O que traz de benefício para mim e para a empresa. Ou seja, pessoal, nós estamos passando por uma pandemia que está muito complicado, né? Então, dessa forma, ó, o aumento dos negócios e diminuição de crises, né? Por quê? Porque dessa forma eu sei como chegar no meu cliente. Eu tenho contato com o meu cliente. Pessoal, o cliente é aquela pessoa que segue a empresa. Que ele tem uma página do Facebook lá que ele recebe alguma mensagem, ou mesmo no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, ele está inserido naquele grupo, ou mesmo e-mails, né? Eles compartilham e-mails. Isso é o cliente. O consumidor já não quer isso. O consumidor não quer. O consumidor só quer o seguinte: eu quero comprar e quero achar o benefício. Qual que é o benefício? Pode ser uma promoção, né? De um produto X, né? Então, vai depender do consumidor, né? Propaganda boca a boca, que é o quê? O cliente ele ama aquela empresa, ele gosta do atendimento, ele gosta dos produtos que ele compra naquela empresa. Então ele vai falar para a mãe, para o filho, para o pai, para a esposa, para os primos, para os amigos. Ou seja, essa é a propaganda melhor que tem, porque passa confiança, não é verdade? Pessoal, o seu irmão, né? Quem tem irmão aí chega e fala: olha, eu comprei um produto X em tal loja, é muito bom. Lá o atendimento foi muito bom. Ou seja, a gente vai ficar interessado, pô, eu vou lá também. Ou um primo, né? Ou um amigo falando isso, passa confiança. Desenvolvimento de produtos mais adequados. Pessoal, as fábricas, elas produzem massa. Produção de massa é o quê? Produzir. Vários, milhares de produtos aí vão produzindo. Não é verdade? Mas aí, ela não tem o contato com o consumidor final. Quem é o consumidor final? Quem vai usar. As fábricas não têm esse contato. E o que acontece? Os parceiros da fábrica, quem que são? Quem vende representa aquela empresa. Ou seja, quem compra produto daquela empresa para revender são os parceiros daquela fábrica. E esses parceiros, eles têm contato com o quê? Com o consumidor final. E dessa forma o consumidor vai falar: poxa, vamos falar do celular. Ah, eu quero um celular. Olha, vocês têm esse modelo desse celular aqui com a design verde escuro? Aí a empresa vai falar: poxa, nós não temos. Aí chega um outro cliente: olha, eu queria um celular desse daqui, né, design verde escuro. Aí vários clientes pedindo essa cor, o que ele vai falar? Ele vai entrar em contato com a fábrica, fala: olha, meus clientes estão exigindo um celular da cor verde escuro, tem como providenciar, tal. E a fábrica vai perceber: calma aí, recebi de lá, recebi do outro. Opa, é uma oportunidade, a gente já vai lançar. Ou seja, vocês estão entendendo? É essa forma. A fábrica ela não sabe disso, mas ela tem o quê? Os parceiros que passam informação para elas estar melhorando, né? Ou seja, adequando os seus produtos. Melhoria da imagem da empresa e da sua marca. Clientes fiéis e de longo prazo. Ou seja, esse marketing de relacionamento que entra o quê? Pessoal, o vendedor que não conversa com o seu cliente, que não interage nem... Pessoal, é muito difícil. A gente, como vendedor, a gente tem que interagir, sempre mostrando interesse. Pelo menos cada semana mandar uma mensagem para aquele cliente, dando um bom dia, né? Falando de alguma promoção. Ou seja, mostrando: ó, eu tô aqui. O cliente vai olhar: opa, mandaram aqui e tal. Ou seja, isso é importante. Não todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana você mandar uma mensagem para o cliente não faz mal, pessoal. E dessa forma o cliente ele vai: opa, mandaram, olha, eles, né? Ou seja, ele gosta desse relacionamento, dessa troca de informações. E como nós já falamos, como eu já falei para vocês, o cliente tem lealdade à sua loja, ou seja, ele tem uma boa experiência, ele fica satisfeito de comprar naquela loja. O produto pode ser mais caro, mas ele quer comprar lá, por quê? Ele tem um bom atendimento, ele sabe se deu algum problema no produto, o pessoal tem o compromisso de trocar aquele produto para ele, mesmo
Se passar do prazo, nós temos a garantia estendida, que também o cliente pode estar fazendo naquela loja. Ou seja, ele sabe que ele tem os benefícios e aquela loja agrada ele, o atendimento daquela loja agrada ele. Então, dessa forma, ele vai seguir essa loja em redes sociais, ele vai ter ela no WhatsApp, ou seja, ele vai mandar e-mail para aquela loja, sempre ele vai estar em conexão com aquela loja. Esse é o cliente. Consumidor, como nós já falamos, ele sempre está em busca do preço mais baixo, ele quer promoção, ele quer, entendeu? Ele vai buscar. O negócio dele é buscar. Eu vou lá na internet, vou atrás de informações do produto X. O que tiver mais em conta é o que eu vou comprar. Um exemplo que eu dou para vocês, eu precisava de um computador, né? Aí eu queria uma marca X, né? E essa marca, pessoal, nossa, estava muito caro. O mesmo modelo, mas de outra marca, dava uma diferença de R$1.000. Eu falei, não. Aí eu conversei com o quê? Com um amigo, que ele é formado em tecnologia de informação, né? Ele entende muito sobre tecnologia e ele chegou e conversou comigo e falou, não, olha, esse computador para você que é professor é excelente. Você pode comprar que você não vai ter dor de cabeça, é muito bom. E aí, eu sempre abrindo aquele produto, né? Todo dia eu abria lá e olhava esse notebook para ver, né? Será? Aí eu falei, agora eu vou comprar. Quando eu abri, eu ganhei uma promoção, pessoal. Deu uma diferença de R$300. Porque eu acho que eles viram que eu estava olhando muito aquele produto, eles me deram uma promoção. E quando eu comprei o produto, saiu até mais barato, porque o frete, né, que eu ia pagar, mesmo pagando o frete, saiu mais barato do que ele estava no início, quando eu tinha pesquisado. Interessante, mas uma dica para vocês, é bom sempre ficar pesquisando, pessoal, que eles jogam promoções, né, na internet. E lembrar o seguinte, pessoal, o consumidor é o mesmo usuário? Será que é a mesma pessoa? Nem sempre, pessoal, nem sempre. Como nós falamos, o consumidor é o que compra. Eu vou lá comprar um presente para o meu filho, mesmo que o meu filho esteja comigo. Ô pai, eu quero aquele produto X, pai. Quero aquele brinquedo. Eu vou e compro para o meu filho. Quem está pagando? Eu sou o consumidor, eu que estou comprando. O usuário, né, quem vai usar é meu filho. Mas quem comprou sou eu, então eu sou o consumidor. Tá, pessoal? Não vamos esquecer disso. Comportamento do consumidor. Vocês viram que nós já falamos? O consumidor quer o quê? Quer comprar. Simplesmente comprar. Usam, descartam bens, serviços, ideias ou mesmo experiências para satisfazer suas necessidades e desejos, né, pessoal? Só que essa parte é muito importante. Satisfazer suas necessidades e desejos. Porque um consumidor ele vai se tornar o quê? Um cliente da loja a partir do momento que a loja atender a sua expectativa, né? É a loja entregar o produto no prazo, até antes do prazo do que era para ser entregue, né? O produto ele chega em perfeitas condições na casa do cliente, ou mesmo se a loja faz essa entrega, a empresa tem um caminhão que seja da empresa, os funcionários da empresa sabem lidar com o cliente, sabem conversar com o cliente, né? Tem um treinamento. Tudo isso faz diferencial. Por quê? Porque o consumidor ele pode se tornar o cliente e falar, poxa, olha, o atendimento foi muito bom, o produto chegou antes, olha, tudo certinho, tudo organizado, o atendimento da entrega foi muito bom. A empresa ligou no pós-venda, olha aí, né, perguntando para o cliente o que ele achou do atendimento da empresa. Ou seja, pessoal, vai se tornar o quê? O cliente. Né? Isso que é importante. Consumidor, né? Subcultura. Só nós precisamos conhecer as culturas, pessoal. Saber como lidar com essas pessoas, né? Ou seja, nacionalidade. Nós sabemos que nós temos, principalmente em Campo Grande aqui, ó, né? Nós temos vários, né? Tem japonês, paraguaio, pessoal de fora, mas nós temos algumas, né, indígenas que também entram no que? Na parte de regiões geográficas, né? Que a gente tem que saber lidar, saber conversar, né? Que é um público diferenciado, um público que muitas vezes você tem que usar uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais dinâmica com eles, né? E isso, pessoal, e religião. A religião também é uma coisa muito importante, né? Que hoje nós sabemos que é um mercado muito amplo, né?
que a gente já vê várias lojas vendendo vários produtos religiosos, né, pessoal? Então esse é um mercado diferenciado, porque o mercado de religião ali onde vende os produtos não pode vender produtos que vão o quê? Agredir aquela religião, né? Você já pensou? Vai lá colocar numa igreja evangélica, você vai vender bebida alcoólica junto lá. Tem condições isso? Não dá, né, pessoal? Ou mesmo você vai numa loja que vende produtos religiosos, a pessoa lá, a atendente lá, tá com a roupa muito curta, né? Uma pessoa muito... Entendeu? Vai agredir o quê? A íntegra, né, pessoal? Agride as pessoas né, seguem a religião, que vai naquele ambiente um pensamento diferente, né, pessoal? A gente tem que analisar isso, tem que saber lidar com esse público. Então, todos os públicos, pessoal, tem o seu diferencial. Como eu falo aqui, regiões geográficas, eu morei em Roraima e morei no Amazonas, né? E nasci aqui no Mato Grosso do Sul. Pessoal, quando eu saí aqui de Campo Grande, que eu fui para Roraima, é um susto. Cheguei lá, tudo diferente, tudo, pessoal. As roupas eram todas coloridas. Eu não me adequava, sabe? Eu cheguei lá e falei, e aí, será que... Nossa, sabe? Ficou muito... Eu demorei um pouco, né, para conseguir me adequar àquela situação. Mas, assim, é o diferencial, né? Regiões, né, pessoal? Cada região tem a sua cultura, tem sua forma, tem seu, né, os seus gostos. E a gente tem que conhecer isso também. Como vendedor, a gente precisa conhecer. Porque é uma forma da gente atender o cliente que vem de outra região, e você atender ele já sabendo, poxa, ele gosta de roupa colorida, ele gosta disso. Opa, calma aí, ó, fulano, vem aqui. Ou seja, você vai levar ele no produto que você sabe que vai agradar ele. Então é interessante a gente conhecer, pessoal. Consumidor, fatores sociais. Ou seja, nós temos grupos de referência, né? Pessoas que exercem influência direta ou indireta, né, pessoal? E esses grupos de referência são quem, pessoal? Pode ser nossos grupos do serviço. Vamos dar um exemplo, nós somos vendedores. Nós vamos seguir o quê? Esses grupos são uma referência para a gente. Nós vamos seguir aquele pessoal que trabalha com a gente, que sai com a gente, que a gente tem um convívio, né? São um grupo de referência nosso. Então a gente vai ter uma certa cultura, né, pessoal? Família. A família é a coisa mais importante que tem, né? A gente segue muito nossos pais, né? O exemplo dos nossos irmãos, né? Ou seja, o irmão mais velho, normalmente a gente escuta mais, né? Segue o exemplo dele. E dessa forma que eles influenciam na vida da gente, né? Como eu falei para vocês. Papéis de status, ou seja, todo mundo pode ter uma Ferrari, pode ter uma BMW? Não, né, pessoal? Posição de pessoa nos diversos grupos sociais, né, pessoal? Que nós temos, né? Então, quer dizer, a gente vai entrar no grupo social que a gente tem nossa característica. Eu não posso ser vendedor e achar, não, eu vou entrar no grupo lá, eu vou andar junto com o meu diretor de vendas, diretor administrativo. Pô, pessoal, não tem condições, né, de eu acompanhar ele. Logicamente que o público que ele anda é bem diferenciado, né? E o gasto dele é bem maior que o meu, fica muito difícil, né? Expectativa do cliente, né? Ou seja, pessoal, como nós já falamos, não só do cliente, mas do consumidor. Pessoal, se a gente atende a expectativa do consumidor, ele vira cliente. É como eu falo, tem uma pizzaria aqui em Campo Grande. Sempre quando eu tenho vontade de comprar uma pizza, o que eu faço? Eu ligo nessa pizzaria. O atendimento é bom. A pizza chega quentinha. O produto que eu peço, eu quero uma Coca, eu quero uma Fanta, eu quero isso, eu quero aquilo, chega da forma que eu pedi. Porque já aconteceu várias vezes eu pedi uma pizza e falar, eu quero uma Coca-Cola, me chegou uma Fanta. Quero uma Coca, me chegou uma Sprite. Eu pedi uma coisa e chega outra. Ou mesmo chega a pizza fria. Então, satisfazer o quê? Atender a expectativa do cliente. E assim, essa empresa, ela trabalha assim, ela nunca te dá um prazo curto de entrega. É 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40 minutos, vai demorar a pizza. Só que chega antes. Ou seja, a estratégia dela é a seguinte, ela joga bem para frente, né? Depois de 1 hora, mas só que a pizza chega em meia hora, 40 minutos, 45 minutos.
e atende o quê? Expectativa. Fala, nossa, já chegou, que legal, vou lá comer minha pizza. Ou seja, isso é importante, pessoal. Atender a expectativa, porque o consumidor vai virar cliente. E cliente, pessoal, fiel, né? Agora não vamos esquecer o seguinte, fidelidade, pessoal, é aquele cliente que não compra de outra empresa, ele só compra daquela, né? E não é bem isso, né, pessoal? Não falo cliente que ele é fidelizado, mas nós sabemos que nós temos aqueles cartão de fidelidade que é o quê? Para reter o cliente. Porque ó, se eu comprar um produto X, eu ganho um desconto aqui. Ou mesmo se eu comprar 10 produtos dele, eu ganho um brinde, ganho não sei o quê, que você vai riscando. Ou seja, isso é um cartão de fidelidade. Que é o que? Reter o cliente. Que o cliente fala, poxa, se eu comprar, eu vou ter um benefício lá na frente. Mas não é fidelidade. Fidelidade por quê? Porque aquele cliente muitas vezes não compra só daquela empresa. Entendeu? Então, é igual eu, a pizzaria, eu sou cliente dessa pizzaria, mas eu não compro só dela, né? Eu compro de pizza também de outros lugares, depende de onde eu estou, né? E a gente vai falar bem rápido, pessoal. Isso aqui, ó, é muita coisa para falar, mas eu vou falar bem rápido para vocês, que está até na apostila de vocês e é muito importante. Que é a parte motivacional, né? Que é a pirâmide de Maslow, né? Abraham Maslow. Que é o seguinte, fisiologia. Para nós seres humanos é o quê? Comida, água, abrigo, né? Sono. E dentro da empresa, como que funciona isso, pessoal? E aí? Aí a gente se coloca o seguinte, o atendimento